Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 15 de Atov. Vamos começar com uma história bomba. Kal Kadosh, vocês sabem qual é a maior yeshiva? Uma das maiores que tem Eretz Israel no planeta, a yeshiva de Mir. Tem aproximadamente 10 mil pessoas estudando. Alunos, avrechim, em qualquer canto, em qualquer lugar, qualquer espaço, são vários prédios, em qualquer canto que dá para pôr pessoas sentar e estudar, tá lá. Certo? Uma coisa que vale a pena quem for para Eretz HaKodesh e visitar e ver uma coisa louca no bom sentido, impressionante. Então vale a pena. Bom, logicamente, eu vou trazer aqui para vocês uma história que quem contou ela foi o Rav Yaakov Shai Shlita, que ele ouviu isso do Rosh Yeshiva atual, Rabbi Eliezer Yehuda Finkel Shlita. Eu vou contar essa história, mas nós vamos ver aqui que tem tudo a ver no que nós estamos falando nos últimos 2 shiurim, que a pessoa... É muito importante ela incentivar o próximo, dizer umas palavras bonitas. E no shiur passado nós vimos que faz muita diferença para a pessoa florescer. E nós vamos ver dessa história que não basta só alguém me falar, também saber observar. A gente viu. E se eu também vou me empolgar quando eu vejo coisas que me empolgam para mim florescer e fazerem coisas boas, positivas. Nós vamos ver aqui o que levou o Gaon HaTzadik Rabbi Natan Tzvi Finkel Zatzal, incentivou, empurrou a fazer a Yeshiva de Mir. Uma coisa impressionante. Então conta que a história que chegou um grupo de Ashirim, de ricos, em Eretz HaKodesh, foram visitar Eretz Israel, lógico, dos Estados Unidos, eles foram para o Kotel, logicamente em primeiro lugar, Kotel, foram para o Muro das Lamentações, do Kotel HaKadosh, foram lá. Eles não eram, certo, pessoas que cumpriam a Torá Kedoshá, eram pessoas tristemente que não cumpriam. Então chegaram lá dos Estados Unidos, lógico, foram para o Kotel, e daí o guia levou eles para a Yeshiva de Mir. Eles foram, que fica perto de Geula, de Mea Shearim. Eles foram lá e se impressionaram. Primeiro se impressionaram porque eles viram em duplas, estudando em voz alta, como se fosse discutindo, mas depois de um momento sorrindo um para o outro. Que peraí, vocês estão brigando, estão discutindo, estão... Aí explicaram que isso é Milchemet de Torá, certo? Uma guerra, discussão de um Havruta estudando um com o outro, não se assustarem. Então eles se impressionaram que em qualquer canto, como eu falei para vocês, tinha pessoas estudando, 10 mil pessoas estudando Torá. Uau! Aí eles questionaram, quem está por trás de tudo isso aqui? Nós podemos ir conhecê-lo e conversar com ele? Mamash! Aí falaram para eles, é o Gaon Rabbi Natan Tzvi Finkel Zatzal, e ele mora aqui em frente. Podemos ir visitá-lo? Podemos. E foram. Esse grupo foi, bateu, viu, abriu a porta, que ele recebe todo mundo, e se depararam com uma cena interessante. Viram o Rav sentado numa cadeira de rodas, e ficaram assim, a princípio, chocados, que não esperavam ver uma cena assim. Como nós conhecemos, o Rav, ele tinha Parkinson e Hashem Yishmor, outras doenças, coitado. Então ele estava lá, tinha paralisia também, alguns órgãos, tudo. Então ele estava sentado numa cadeira de rodas, estudando sua Gemara. E ele viu que eles ficaram a princípio chocados olhando. Então quem começou a falar foi o Rav.
O Rav disse bem-vindos, bom dia, boa noite, não está escrito que era, chamou eles e com uma pergunta se dirigiu a eles, dizendo o seguinte: Ma Messer Shelachem Me'ashoah, que mensagem vocês receberam lo aleno do Holocausto? Ou um legado? Qual? Qual foi? Somos todos Yehudim, então qual foi a mensagem? Assim jogou o Rav Natan Tzvi Zatzal. Então veio um, falou, Lo nishkach ve'lo nitzlach. Não vamos esquecer e não vamos perdoar. Falou o Rav para ele, Bemet, a verdade, falou o Rav Natan Zatzal, Lo nirá li sheze me'anien mishu im ata zocher ou lo zocher. Se nós vamos avaliar, não sei se vai fazer diferença para o mundo, se vamos esquecer ou não vamos esquecer, se vamos desculpar ou não vamos desculpar. Prova ele falou, olha a ONU, como gostam da gente da ONU, né? Esav Sonet Yaakov não tem papo. Vem o segundo, fala, Lot Katzon Latevach. Não vamos ir mais como rebanho e para o abate, um atrás do outro. O Rav falou, eu te entendo, mas nem meu avô, nem seu avô de Kovna podiam achar que iria acontecer o que aconteceu. Era uma coisa fora da lógica. E eu acrescento que o Rav, acredito que ele deixou entender, é que a Kol Beyad Hashem, tudo está na mão de Hashem. Ninguém imaginava, certo, que iria acontecer o que aconteceu lo aleno. Ponto. Entre parênteses aqui, o Atov, o livro Atov, ele traz, e lo aleno a gente viu isso em 7 de outubro, na manhã Simchat Torah. Rabotai, não existe הצבא החזק ביותר, המודיעים החזקים ביותר, no nariz de Am Israel, onde diziam os sábios da época, nenhuma mosca passava. Vocês viram o que aconteceu em 7 de outubro? Não dá para explicar. Só Boreolam, só Hashem. Certo? Voltando, fechando parênteses. Então, a Shoah também, quem poderia desenhar isso aí? Então, Vadai Shakol Beyad Hashem. Então, eles entenderam o que o Rav falou. Não está defendendo ninguém, ele só está explicando o Rav aqui. Chegou o Rav para eles e falou, eu vou dizer para vocês a mensagem que eu levo comigo da Shoah, que me deu força e incentivo para me fazer, como se diz, ter o mérito de fazer a Yeshiva de Mir. E vocês verem esses Bahurim, esses Avrichim, Rabotai, Vadai que é uma pessoa especial entre nós, tá? Não é assim que do nada. Era impressionante, Baruch Hashem, tivemos o mérito, quando ele veio para cá, nós vimos ele. Até eu me choquei. Quando eu fui ver, levei um grupo da Yeshiva visitar, e uau, quando eu vi o Rosh Yeshiva de Mir e vi da forma que vi, eu me impressionei também como eles. Gigante Rosh Yeshiva de Mir. Cumprimentei ele sorriu para mim. Voltando, o Rav disse qual foi a minha mensagem aqui. Para mim, fazer a Yeshiva de Mir. E vocês verem todos esses Bahurim. O Rav diz, conforme vocês estão me vendo, eu não tenho nada de força. Quando eu viajo para Chutz La'aretz, para fora de Israel, me levam de um lado para o outro e até mesmo em ambulância. Certo? E muitas vezes eu não tenho nem força de descer da ambulância, fazem com que os doadores desçam dos escritórios, das casas, venham até me visitar na ambulância. O que me dá força? Para mim não desistir. Ele diz, o que ele está dizendo agora, ele pesquisou, e isso que ele leva com ele. Chamati, que os nazistas, em Marshemam e Zichram, eles não bastava eles
liquidar o nosso povo fisicamente. Eles queriam destruir o nosso povo também, tirar todo tipo, até mesmo espiritualmente, o Tselem Elokim, a fisionomia de ser humano, acabar conosco. Et nafsham nishmatam. Então eles tinham alguns tipos de patentes, táticas, em destruir também a nossa ser como pessoa. Então eles muitas vezes chegavam onde eles dormiam. Vocês lembram que dormiam? Vocês viram fotos? Muitas pessoas naquele. Então, o cesto eles atacavam um cobertor. Vocês viram tinha filmes, vocês viram imagens de Auschwitz, nevando, frio, tal. Então, mas eles davam para o cesto um cobertor para um monte na cama. Qual era a gozação deles? Quero ver como eles vão se virar com o cobertor. Vão brigar, um vai puxar para cá, um vai puxar para cá, vai rasgar, vão acabar ficando sem. Quer dizer, também psicologicamente queriam destruir as pessoas e sorrir, gozar de nós. Então eles faziam isso. Às vezes também eles jogavam um pão para várias pessoas, lo aleno para. Então eles faziam isso com cobertor. Mas eles não sabiam, diz o Rav aqui, o que é Yehudi. Badaki vechakarti. Eu fui atrás, perguntei. Mais de 90% desses Yehudim que se depararam com essa cena de um cobertor para vários, mesmo que estava o ambiente gelado, com frio, eles dava um para o outro se cobrir. Ou eles revezavam num tempinho, ou um só colocava uma mão, o outro só um pé, ou um só o rosto, quer dizer, e eles achavam que eles podiam nos acabar. Vem o Rav diz, eles viram Shefshar Lisrof, eles podiam queimar Yehudim, mulheres, crianças. Aval, eles podiam até achar que podiam pegar tudo, mas não conseguiram pegar o Lev Yehudi. O Lev Yehudi, vocês podem ver histórias, continuou até mesmo na Shoah. Fala o Rav, a Kadosh Baruch Hu Natan lachem smicha, se virou para eles e falou assim: Boreolam deu para vocês cobertores, mas para que deu cobertores? Bishvil izrokotam alasovevim, não para vocês se cobrirem e para vocês jogarem os cobertores para as pessoas que estão ao redor de vocês. A Kadosh Baruch Hu sentou vocês em prédios altíssimos e lindos lá em Manhattan. Mas para quê? O que a gente falou, Rav Chaim Volozhin, faz 2 shiurim atrás? Você foi criado para quem? Para o outro. Então o cobertor que vocês têm é para jogar para o outro. Shetidenu mimenu leacherim. Isso que me dá força. Eu não paro, eu podia estar sentado eu sozinho estudar. Não, me dá força de viajar, mesmo a situação que ele se encontrava, certo? E se Yehudim da Shoah, eles jogavam cobertores um para o outro, eu não tenho que fazer isso? Lezakot, trazer mérito para Israel e ter uma yeshiva como essa? Ponto. Não terminou aí a história. Eu e Yosef, estou deduzindo daqui, Rabotai, vocês estão vendo que todos os Ehud e toda essa yeshiva de 10 mil alunos são de quem no final das contas? De todos os Yehudim que passaram a Shoah. Toda essa Torá que você vê em Mir, conforme o Rav está dizendo aqui, se isso traz força para ele, então Vadai que Bishut também, Yehudim Hashem Yikom Damam, esses que passaram a Shoah, olha o mérito deles, que vai infinito. Voltando. Aí esses ricos ouviram o Rav e foram embora para o hotel deles em King David. Passou 2 horas, um Ashir
ligou para a casa do Rosh Yeshiva, perguntando se ele pode voltar a falar com o Rosh Yeshiva. Pode, pode. Foi. Bateu na porta do Rosh Yeshiva, ele foi até lá, falou para o Rav o seguinte: Bemeshech Sha'atayim, Rav, depois que eu fui embora, eu fiquei lá no quarto, lá no King David, 2 horas dando volta do quarto. As suas palavras mamash me tocaram. E eu decidi jogar o cobertor que Hashem me presenteou para o outro. Isso eu acho que vai mudar minha vida. E eu preciso fazer isso. O que ele fez? Pegou o talão de cheque, assinou, deu o cheque em branco para o Rav dizendo: meu nome Rav, não sei se o Rav me conhece, é Harvard Schultz. Eu sou um dos diretores da empresa gigantesca café americana Starbucks. Starbucks. Vocês podem olhar, eu fui atrás. Ele tem mais de 3, 4 bilhões de dólares. Diretor de tudo. E ele falou: eu tenho um monte de Bet Café, certo? Cafeterias, Barzot Abrit. E tá aqui. O valor que o Rav quiser, o Rav pode escrever. Eu vou perguntar um por um quanto vai escrever. O que seria escrever? Quanto? Vamos lá, Rabotai. Imagina alguém chegar para mim: Yosef, tá aqui, cheque em branco. Uma pessoa como essas, eu sei que tem bilhões. Anota, eu ia escrever, acho que daqui até lá, só 9. Não? Não sei, 9. Dá para escrever mais que 9? Não sei, porque se eu... Né? É muito, né? Acho que até minha mão cansar e me dar, como chama? Câimbra e tendinite na... Veneno, não é assim? É história verdadeira. Ia casar Baruch Hashem, quer dizer, eu estava falando por causa da história. Você ia ter dinheiro para casar teus filhos, netos, bisnetos, e vai. Não, bem, Rabotai, não é verdade? Cheque branco. No final, quanto deu? Vamos ver. Essa é a história. Querem me deixar para a semana que vem? Chegou o Rabi Natan, pegou o cheque e falou, olhou para ele: Anichlati, você teve a intenção de jogar o cobertor para mim, para Yeshiva de Mir. Eu tenho a ideia, cheguei à conclusão que eu vou jogar o cobertor para você. O que o Rav fez? Pegou uma caneta, mandou, não sei se ele ou alguém escreveu um valor e devolveu o cheque. Foi nominal em nome do rico. Devolveu o cheque. Qual era o valor? Valor? $1.200. Quando o rico viu o valor que era para ele, não entendeu nada. Aí o Rav explicou: $1.200 é o valor de um tefilim mehudarot. É o valor de um tefilim bonito. Por favor, desça agora aqui na Shechunah Bet Israel, veja nas lojas onde compra um tefilim para você pôr. Conta o Ashir, o rico. Beoto Yom, isso aqui quem contou na verdade parece ser o próprio rico, né? Beoto Yom, naquele dia ele colocou o tefilim, foi de manhã, né? A primeira vez na vida, ele nunca tinha colocado. Beoto Yom inachti tefilim reishon bechayai. E até hoje ele não parou de colocar o tefilim todos os dias da sua vida. Está vivo, que Hashem dê vida longa. Revanti Sherosh Yeshiva, ele entendeu que o Rosh Yeshiva quis atacar o cobertor para mim. Ele entendeu que era a única Efsharuta e Yehidá, era a única possibilidade do mundo tremer a terra e fazer que eu coloque tefilim. Qual era o patente? Como eu vou pôr tefilim na minha vida? Olha o patente que o Rav usou. Rabotai, ele podia lotar o cheque, como eu falei.
que o Rav decidiu? Numa hora de mivchá, de teste, ele esroca a smichá para quem? Ele atacou o cobertor para o outro. Não é gadol? Não é grande? Vocês estão vendo? Pessoas grandes. Não é bomba? Rabotai, acreditem se quiser, mas existe. Pessoa gigante, pensando no próximo. Pensando no próximo. Eu falei, Yosef quer escrever 999 e estou pensando em quem? No próximo, né? Vai. Certo? Ia dar para o próximo, mas ia vir para dar com terno novo, com carro novo, ia mudar porque o Rosh Yeshiva precisa de um apartamento mais conforme tudo na proporção. Isso é para o próximo ou para mim? O Rav pensou para o próximo. 100%. Ah, você vai ficar sem dinheiro, você vai precisar viajar mais para arrecadar? Não importa. Zelev Yehudi, como ele falou. Isso é um coração do Yehudi. Você foi criado para o próximo. Não existe perder. Só iria escrever 999, como eu falei, se eu acho que eu vou perder. Se não fazer bem. Os valores é muito importante. A gente não entende. Agora, por exemplo, eu lembrei. Os valores das mitzvot a gente não sabe. Assim escreve o Rambam e a Alachot Teshuvah. Nem das averot também. Então tem que fazer tudo de bom no melhor. Fazer teshuvah de tudo. Mas também, atos, a gente está estudando que fazer um chesed, você tem que ter certeza que isso é ótimo. Mais do que um ato atzmo, para você mesmo. Eu vou trazer aqui também, como ilustração, um ato, que às vezes a gente inverte os valores, mas por isso que estamos estudando. Uma história muito interessante, que às vezes pode acontecer. Contou essa história o Rav Goel El-Karif, Shlita, que aconteceu com o Rav Chaim David Kowaleski, Shlita. O Rav Chaim David Kowaleski, Rav Kowaleski Shlita, ele saiu da... Eu não sei se é da Argentina, eu acho que da Yeshiva de Daroma, eu não sei se é esse. Bom, então ele saiu, ele sentou Shiva lá em Eretz Israel, sentou pelo pai que tinha falecido e levantou, e aí ele, como é o costume, ele foi procurar em muitos lugares ser Hazan, ser o Shaliach Tzibur, porque dentro do ano do pai, ser Hazan. Aí ele foi procurar um Bet HaKnesset, que ele sabia que o Minyan começava às 7h15. E nesse Bet HaKnesset tinham 5 Binyanim. Então, provavelmente um deles vai conseguir ser Hazan, ser Shaliach Tzibur. Quando ele chegou às 7h15, os Gabaim falaram que já tá tudo pego. A única opção que ele tem é um Minyan, que é às 8h15. Se ele quiser, ele pode ficar até as 8h15 e ser Hazan. E aí, ok, tá bom, ele aceitou, não tinha opção, aceitou. Ele chegou às 7h15, esperou desculpa, 8h30 era o Minyan, não 8h15, 8h30. Aguardou, aí chegou 8h30, chegou o pessoal para fazer tefilá. Muitos começaram a fazer Birkot HaShachar, o começo da tefilá, e ele já tinha feito. Então ele estava esperando todo mundo já colocar o tefilim e ele ia começar a tefilá. Só que de repente, alguém do Minyan passado, que já terminou, que era um idoso, certo? Ele começou a dizer: quem vai me ajudar a guardar o tefilim? A enrolar o tefilim? Eu não consigo. Alguém pode me ajudar? O Rav olhou, viu que estava todo mundo se ocupado na sua reza, e ele já tinha feito, então ele deixou a teva, onde vai ajudar o idoso a enrolar o tefilim, tirar o tefilim, enrolar, e volta. Só que não parou por aí. O idoso chegou e falou: quem vai me ajudar a ir para minha casa? E a casa onde você mora pertinho.
O Rav, quando olhou isso, olhou para o lado, deixa eu ver se alguém pode ter iniciativa de ajudar esse senhor. Eu tenho que ser Hazan. Como fala? Gurnish. Nada, ninguém. Tá bom, mas preciso ser Hazan. Nada, você não. Tem que pôr tefilim, ou tem que ir no banheiro, ou não, sei lá. Chegou o Rav e falou, tá bom, eu preciso ajudar. O senhor mora onde? Moro perto. Tá bom, eu vou acompanhar o senhor. Só que coitado, ele não tinha força, então a cada 2 passos tinha que sentar para descansar. O Rav chegou para um jovem antes e falou, você vai, que eu chego até Ishtabach, eu volto. Você começa. O Rav foi com esse idoso, foi indo bem devagarzinho, certo? Bekitzur, ele chegou no apartamento, ele morava, acho que em Bnei Brak, muitos prédios não tem elevador. Então o senhor mora onde? Lá em cima. Tem que acompanhar, subir de escada. Rabotai, Bekitzur, o Rav diz aqui o seguinte, uma frase que acho que não é a principal história, é o legado. Ele se concentrou e dizia o seguinte, eu estou fazendo esse Chesed, eu não estou me arrependendo de fazer o quê? Essa bondade. Vou ajudar esse senhor e vou subir até lá em cima no apartamento. E subiu. Então, subiu até lá em cima. Sabe que horas ele voltou? 9h15. Tinha minyan? Abraço. Não sobrou ninguém. Não só que não sobrou ninguém. Não tinha outros minyanim. Acabou. Não acabou. Sendo assim, Rabotai, ele ficou sem a faca e sem o queijo. זאת אומרת כך, לא ניגש לעמוד, ele nem foi Hazal e nem teve minyan. Rezou ביחיד. הפסיד, perdeu tudo. Como deveria ser o sentimento de uma pessoa? Yala, falem vocês. Não sei, ele Nishmat. Que loucura! Não, mas veneno! Há sentimentos de uma pessoa. Ribono shel olam. Certo? Tá bom. Sheirbu kamochem beIsrael. Bederech klal, normal. Mágoa, dor. Não me arrepender do Chesed. Ninguém podia ter ajudado o Ribono shel olam. Então, Baruch Hashem, olha o que ele falou. Nessa noite ele foi dormir, veio o pai no sonho. Falou o seguinte, Dalecha, saiba meu filho, Shemeolam, nunca, lo shalachta li matanat kogedolá, nunca recebi um presente maior do que esse, como a bondade que você fez hoje de manhã. A Chesed Azeh, essa bondade que você fez, que estava bem no teu alcance e era difícil, e você pagou caro nisso, porque você ficou sem nada, é o ato maior que você poderia ter feito por mim. Então por isso que eu falei que os valores têm que estar no lugar. Tem casos assim, agora se eu lembrei, eu preciso contar. A pessoa não, acho que não está me ouvindo, mas eu vi isso. Por essas histórias, aconteceu, uma pessoa veio, que eu até escrevi isso num livro, que ele tinha Yortzeit no Shabbat, e ele tinha Sefer Torah no Bet HaKnesset. Então, se você já tem um Sefer Torah, você quer tirar o teu Sefer Torah para você subir na aliá do Yortzeit do seu pai ou da mãe. Só que tinha outro que também tinha um Sefer Torah e queria tirar, porque o Yortzeit era daqui a 2 semanas. Só que como ele não ia estar daqui a 2 semanas, queria antecipar o Yortzeit. Cada um pergunta para o seu Rav, que Pashut isso não é certo fazer, mas cada um pergunta depois para o seu Rav. Ele queria, o cara não tinha como falar, você lembra? Não tinha como falar. Ele queria tirar o Sefer Torah, certo? Mesmo que daqui 2 semanas tem que sair o meu.
Ele nem me perguntou. E ele queria. O outro, que tinha o Yortzai, o Sefer Torah do dia, chegou para mim e falou que o Rav me falar, eu vou fazer, para não brigar. Eu falei para ele, você quer me ouvir? Você quer fazer um leilun lechamá para sua mãe ou seu pai? Fazer eles crescerem lá nos céus? Tevater. O que é tevater? Abre mão. E Bemet essa pessoa abriu. Abriu e não subiu. Não tirou o Sefer Torah dele. Subiu ali. Subiu, mas não era Sefer Torah dele. Podia brigar, e tinha razão? Verdade que tinha, era o Yortzai na data. Lógico, não tem papo. E ele abriu mão. Zemet. Zema Shelokim. Isso que a pessoa leva, isso que a pessoa faz, ele não chama. Voltando. Uai, o tempo passa rápido. Morai Verabotai fala aqui o Havetz Chaim. Por favor, me acompanhe, eu estudo Torá, eu toda hora cumpro mitzvot, eu estou no Betamidrash, eu faço coisas boas, fala o Havetz Chaim. No seu livro, Avat Chesed, no Perek Shnemassar. Muito meot tzarich lizer. Tem que tomar muito cuidado. Shelo yechsal lo midat chesed, que não falte na pessoa fazer bondade com o próximo, afilo yom echad miyemei chayav, até mesmo deixar um dia de não fazer chesed, quer dizer, todos os dias tem que fazer chesed. Todos os dias tem que fazer bondade com o próximo. Olha só como diz o Havetz Chaim. Como a pessoa tem que fixar o estudo diário de Torá, tem que fixar, fazer chesed diariamente com o próximo. Quer dizer, não existe passar um dia sem elogiar ninguém, sem fazer chesed, sem falar uma palavra boa, sem sorrir para o próximo, sem falar bom dia. Vamos ter um shiur que tem que cumprimentar as pessoas. Rabotai fala assim o Havetz Chaim, lo yavor bli Torah ou bli chesed. Yehudi não pode passar um dia sem Torá e sem chesed. Vocês ouviram falar do Maharil Diskin? Gigante, mais de 100 anos atrás. Maharil Diskin, Zechat Tzai Livrachá, ele fazia muito chesed todos os dias. Ele diz aqui, Rav de Yerushalayim, ele sentava na ponta da mesa e estava cheio de aniim almoçando com ele. E ele estudando, cheio de anim, comendo, Baruch Hashem, e ele na ponta. De repente ele se levanta, vai até a ponta da mesa, um idoso vê que não conseguia comer o pão, descasca o pão, deixa só o miolo, põe na sopa, molha e dá de comer na boca desse senhor Zaken, do idoso. Chegou um dos alunos e falou, Chacham, como o Rav prestou atenção? O Rav estava shakua, estava concentrado no seu livro. E ainda mais a gente viu que o senhor levantou, deu de comer, e depois no final se percebeu que esse senhor, o idoso, não tinha dentes. Não tinha nem como mastigar. O senhor ajudou, mas o senhor estava estudando. Como o senhor percebeu? Eu vou trazer aqui a resposta que o Rav diz. São aqueles hidushim que eu falo que vale a pena vir ao mundo para ouvir isso aqui. Olhem o que o Rav respondeu. Você, aluno querido, está me perguntando a mim essa pergunta? Você sabe para quem você tinha para fazer essa pergunta? Para Avraham Avinu. Não para mim, para Avraham. Harei, Avraham Avinu, ele estava conversando com quem? Bichvodó beatzmo Hashem veio visitá-lo. E se Hashem estava conversando com Avraham Avinu, como está Avraham Avinu? Kol shakua, não é estamos conversando, desculpem, com uma pessoa, e de repente eu olho para os lados, aparece 3, Aravim, e eu vou atendê-los. Não era assim o esquema. Para Hashem aparecer para você, Bichovodo Beatzmo estava totalmente o quê?
concentrado, chegou lá nas nuvens. Concorda? Sim ou não? Hashem está comigo. Bichodô beatzmo, a Torá escreve isso. Kol kulo shakua, de uma forma espiritual. She'en lemana mimena, a madrigá, a mais alta. De repente, ele percebe o quê? 3 pessoas que estão vindo ao encontro. Ele foi, deixou Hashem e foi atender. Então por que você pergunta para mim? Pergunta para Avraham Avinu. Eu estou aqui concentrando meu livro, mas Avraham Avinu estava aí com Hashem. Rabotai, eu vi Shabbat, eu falei para as senhoras aqui, Avraham Avinu é uma das pessoas que conseguiu exterminar com o Yetzer Hara. Avraham Avinu é uma deles. Respondeu Rav. Esse é o caminho, vem nos ensinar Avraham Avinu que um Yehudi tzarich lalechet ba. O que Hashem quer de nós? Mesmo que quando você está concentrado, com cabeça e corpo no teu estudo, ou no teu afazer, alecha lasim lev lenaaseh lasvivecha. Você precisa prestar atenção ao que é feito ao seu redor. Talvez alguém precise da sua ajuda. Gam, olha a expressão que ele usou. Mesmo que Boreolam nimtza etzlecha, você está totalmente becholzot em bekach. Você vai dizer, tá bom, mas se eu deixar Hashem, eu vou estar desprezando Hashem. Fala aqui, não tem desprezo ao kavod de Hashem. Por quê? Zeu hefzo. Porque isso é a vontade dele, de Hashem. Ele vai ficar feliz. Assim Avraham Avinu nos ensinou. Fala aqui, exemplo. Você está sentado no ônibus. Vem uma pessoa que precisa sentar. O idoso, ou quem for, que você entende que precisa sentar. Ou você está lendo, estudando tal. O que você deve fazer? Imediatamente levantar. Ah, mas eu estou estudando, faço de conta que não. Não existe. Isso é levantar. Ou ônibus, ou um lugar onde for. Dá teu lugar ao outro. Vadai, a pessoa tem que se concentrar. Avalo al cheshbon asiu al azulat. Não nas custas de ajudar o próximo. Essa é a Retzon Hashem. E tem aqui uma história do Tzemach Tzedek, que era neto do Balatania. E diz aqui na história que ele morava na casa do Balatania e ele chegou a dar à luz, teve um filho, Tzemach Tzedek, e começou a chorar. E não parava de chorar. Chegou aqui, o Tzemach Tzedek estudando, não percebeu. Só que de uma hora para outra ele viu que quem estava balançando o bebê era o Balatania. E era o avô. Ele falou, Saba, avô, o que aconteceu aqui? Aí o avô, Balatania, falou para ele, ele estava chorando, ele precisava de colo, sei lá. Aí falou, desculpa, Saba, eu não ouvi que eu estava concentrado nos meus estudos. O que falou Balatania? Vechi sabur ata shani lo haiti asuk batorá? Você achava que eu também não estava estudando Torá? Estamos falando de gigantes aqui. Quem contou essa história, para não dizer que eu estou inventando, foi a Rav Avraham Tzvi Margalit Shlita. Assim falou o Balatania. Eu também estava estudando a Torá, aval dalecha. Olha a regra que trouxe aqui o Balatania. Que se Yehudi morrer, quando Yehudi chora, tzarich lishmoa, yemesh yeh. Precisamos ouvir, seja quem for. Não se fechar betoch atzmo. Isso é uma pessoa egoísta. Ai, Rabotai, como a mitzvah alegrar o próximo. Traz aqui o Rav Shlomo Levinstein. Você vai dizer, eu vou perder tempo da minha vida, eu vou tirar o meu kavod, eu vou me desprezar. Eu vou trazer 2, 3 histórias aqui. São mais verdadeiras. O Rav Levinstein conta, Shlita, em nome, quem contou para ele foi o Rav Yaakov Brofman.
que chegaram para o Rav Shach tinha na época, mais de 92, 93 anos, viveu mais de 100 anos, que tinha um Yeled Yatom, uma criança órfã, Lo Aleinu Velo Alechem, de 6 anos, que a cara dele totalmente fechada, triste, e ninguém conseguia fazer ele sorrir. Partzuf Va'adamah. Tentaram de tudo, todos os tipos de... nada, não saía do... Aí o Rav diz, ele pode vir, ele pode chamar ele? Eu quero conversar com ele. Vê se ele aceita vir até mim. Aí o Yeled, bom, o Rav Shach está me chamando, lógico, foi, mas apareceu com uma cara fechada. O Rav Shach falou, senta aqui. Como se chama, tal. Diz uma coisa, me conta, você tem bicicleta? Sim, tenho. Que cor ela é? Falou, vermelha. Aí o Rav Shach falou, uau, você tem cor, é uma bicicleta, peraí, nova ou velha? Nova? Vermelha, nova? E a fé, faz um favor para mim. Falou o Rav Shach, você pode me trazer ela até a porta da minha casa? Foi lá o garoto, trouxe a bicicleta. O Rav Shach saiu, falou para o garoto, você me dá permissão de eu poder andar na sua bicicleta? Diz a história, uma pessoa segurou o Rav Shach de um lado, outro do outro, e o Rav Shach começou a andar com a bicicleta dele. A criança chorou de alegria, tirou fotos, tem fotos do Rav Shach. Não vê? Bizui a Torá, desprezo da Torá, vendo o Rav Shach andando de bicicleta. Tzadik Yesod Olam. Rav Baruch Ber, Zekat Livrachá, um pouquinho antes, tinha uma kalá, uma noiva yetomá, Shem Yishmor, noiva, no meio do casamento, não tinha como alegrar ela, dançavam, puxavam, ela não queria sair do lugar, e o Rav Baruch Ber foi convidado. Essa história foi antes da Shoah, um pouquinho antes da Shoah, porque ele faleceu em 39. Então, quando disseram para ela, ela não quer. Sabe o que ele fez? Rav Baruch Ber, é gigante, subiu em cima da mesa, começou a dançar, e ela viu, só que ainda ela não estava... O que ele fez? Começou a fazer gestos engraçados. Ela explodiu de rir, começou a dançar. Eu faço isso. Eu vou subir em cima de uma mesa, começar a fazer gestos loucos para alguém rir. Rav Baruch Ber, Gaon Olam. É meu kavod. Porque você veio no mundo. Vocês lembram o que o Nahum Ish Gamzu falou? Para que braços? Para que mão? O Rav usou para dançar em cima de uma mesa. Alegrar uma noiva. Vou concluir, eu tenho outras histórias que é muito chocante, mas o tempo passa. Tem vezes que até mesmo uma palavra bonita, mas vem acompanhada com uma repreensão. Isso vale muito a pena. Às vezes a gente falou, vocês lembram, o Zohar também falou que se você tem que repreender ou falar uma coisa bonita, também vem tzaraat, é obrigação. Certo? Então, tem vezes, a gente vai ver hoje, depois semana que vem tem mais histórias bonitas sobre da força ou exemplos bons. Que aconteceu essa história contra o próprio Rav Yaakov Froman, eu acho que ele fala, Otziperli, o Rav Levinstein diz, que essa aconteceu com o Rav Chaim Kanievski, Zatzal. Olhem só, quando ele era Bahur, vieram perguntar, quando ele era jovem, na Yeshiva, vieram perguntar sobre outro jovem em Shidur, sobre casamento, se vale a pena esse jovem, como chama? Averiguar informações sobre o fulano. E esse Shidur, já estava adiantado, não é que ia começar. Canire vieram perguntar informações para ele, mas já estava.
Ele falou uma coisa que realmente deu para entender, e ele feliz, Kavanati era letová, era para o bem, mas ele entendeu que pela informação que ele deu, o Shidur foi por água abaixo, acabou. Você sabe o que eu vou destruir um Shidur? Dói, não dói? Então o Bahur aqui estava arrasado, o jovem estava arrasado. Dor no coração, que por ele, pela informação que ele já estava adiantado o Shidur, acabou o Shidur. Então ele foi super triste, acabado, destruído para o Rav Chaim, só que o Rav Chaim não estava atendendo na época, ele entrou no horário, ele entrou na casa do Rav Chaim, viu a Rabbanit falou, olha, falta 1h30 para ele atender. Caneira era 11, meio-dia e meio, tipo, no horário. Então o garoto estava mal. Aí ele falou, posso escrever? Escreve, eu vou deixar em cima da mesa dele, provavelmente ele vai ler meio-dia e meio. Diz aqui o Rav, que deixou, do nada, ele ainda nem tinha saído da casa do Rav Chaim, o Rav Chaim desceu as escadas e perguntou para a esposa, quem deixou essa mensagem no petec, no bilhete? A esposa falou, não, o Bahur está aí. O que o Rav Chaim falou? Vem aqui, sentou ele no sofá ou na cama, ele falava, mitá na cama, colocou o braço, tipo fazendo massagem, como brother, assim ele diz, o Shiva la mitá, que te faz, que o haver sheli, como você é meu amigo. O Rav Chaim falou para ele o seguinte, Bemet, na verdade, precisa tomar muito cuidado quando se fala. Muitas vezes não prestamos atenção, mas tem que prestar atenção. Como nós falamos. Aí ele fala assim, isso que aconteceu. Mas ele diz, agora pós-fato, atalo Hashem, você não é o culpado. Atalo Hashem. O Be'ezrat Hashem, yelo shidur tov. Quer dizer, você não é o culpado, e Be'ezrat Hashem, o fulano vai ter um bom shidur. Bemeshech kama dakot, diz o Rav, não parou para enquanto o Rav viu se ele se acalmou. Só liberou ele de sentir que ele estava o quê? Calmo, com o coração. Você tem uma pedra aqui, você vê que o outro tem, você só larga ele quando você vê que ele relaxou. E o Rav, isso que viu. Conta aqui, ele me deu o quê? Reviveu. Isso vem dizer que muitas vezes quando eu lembro, pode acontecer, Hashem Yishmor, o cara, na nossa linguagem, fez uma mancada, vai. Você chega, ele vem e te conta, o que você fala para ele? Cara, o que você fez? Você, desculpa a expressão, detona ele, né? E depois você quer abraçar ele. Não é certo. O Rav não fez assim. Não coloca sal na ferida. Se ele já fez uma coisa errada, certo? Não vem. Ela não. Senta aqui. Acalma. Se ele veio para você te contar, porque ele quer dividir esse peso, essa pedra. Então o reset qual é? Acalmar. Isso é Retzon Hashem. Boa noite.